Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Você conhece a EBD, a Escola Bíblica Dominical? Você é frequentador, já foi, já ouviu falar? Hoje, esse vídeo, ele tem o intuito de contar um pouquinho, tá? Só um pouquinho sobre a história e a origem das escolas bíblicas dominical. O contexto que eu trago para você é o contexto de 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra. O cenário local ali, ou seja, naquela localidade, era de revolução, né? Era de pós-revolução industrial, onde se tinha um grande êxito rural, ou seja, as pessoas estavam saindo, tá, dos sítios, das fazendas, das comunidades agrícolas, tá, da vida que elas tinham no campo, e migrando para a cidade. Para quê? Em busca de um emprego nas fábricas, em busca de uma vida melhor, tanto para elas quanto para a sua família. O que a gente tem que levar em conta é que, devido ao contexto da época, a retomada de posses de terra, muitas dessas pessoas eram até mesmo expulsas desses locais onde elas moravam, né, na parte agrícola, e muitas também já não estavam mais conseguindo se manter. Ao chegarem na cidade, ao chegarem ali, né, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, elas se deparavam com o quê? Com um monte de outras pessoas que haviam também migrado do campo para a cidade, que estavam na mesma situação, em busca de trabalho. O que fazia com que na porta das empresas, né, das fábricas da época, amontoasse-se um grande número de pessoas em busca de trabalho. Isso fazia com que barateasse muito a mão de obra. Então, se um pai e uma mãe tivesse ali 2, 3 filhos, só o pai trabalhando não conseguia sustentar aquela família, o que fazia com que, além do pai ter que trabalhar, além da mãe, as crianças também, a partir geralmente de 6 anos de idade, já tinham que estar ali também com os pais fazendo 12 horas diárias de trabalho. Não existiam escolas públicas, tá? As crianças que tinham acesso à educação eram as crianças que tinham ali a possibilidade de pertencerem a uma família que tinha dinheiro, tá? Geralmente eram os donos das indústrias, né? Os fazendeiros, enfim, aqueles que tinham uma condição financeira melhor. A grande maioria da população eram analfabetos, ou seja, não tinha acesso à educação. Entrando então no contexto da escola bíblica, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui se eu acho. Robert Hikers, essa eu não pronunciei direito, tá? Mas é mais ou menos isso. Robert Hikers, ele era um jornalista e ele trabalhava, ele fazia muitas matérias ali, sempre visando o sistema penitenciário da época, ou seja, ele via a situação daqueles prisioneiros, por que tinham sido presos e como estavam vivendo agora no sistema carcerário, e ele buscava, de certa forma, fazer com que aqueles presos tivessem uma regeneração, ou seja, que eles pudessem mudar de vida, até mesmo ali dentro já da cadeia, ele queria assim, ou seja, arrumar uma solução para que pudesse melhorar aquelas condições. E quando ele buscava ali tentar entender o que estava acontecendo com aqueles jovens, com aquelas pessoas que estavam indo tão precocemente, né, de uma forma tão precoce para as cadeias, cometendo ali, às vezes, pequenos delitos, como roubos pequenos, enfim. Ele visando, olhando, estudando o que estava acontecendo, por que estava lotando tanto o sistema carcerário na época, e visando melhorar, ele começou a observar as crianças ali na Inglaterra, dentro daquela cidade. E ele viu que aos domingos, quando as crianças não estavam na fábrica trabalhando com seus pais estavam em casa, e essas crianças elas ficavam na rua, já que não tinha acesso à escola, não tinha nada, elas ficavam na rua. Isso fazia com que elas brigavam entre elas mesmas, fossem super mal educadas, falassem muitos palavrões, cometessem pequenos delitos, enfim. Então, ele visando trazer educação para essas crianças, ele teve a ideia de montar um projeto, ou seja, uma escola aos domingos, onde essas crianças elas pudessem ser inseridas, tá? Para que pudessem ali aprender. Com o tempo, o trabalho começou a ganhar visibilidade. Com o tempo, as pessoas começaram a olhar e começaram a querer ajudar. As mulheres da época iam até as casas
casas das famílias e falava, olha, deixa seu filho, sua filha participar das escolas que está tendo lá o domingo com o Robert, porque é uma escola que está fazendo toda a diferença na vida das crianças. E o trabalho foi ganhando força, o trabalho foi ganhando aí cada vez mais adeptos, de maneira que algumas professoras de algumas matérias, elas começaram então a fazer o quê? A se prontificarem de uma forma gratuita a poder também dar aula para essas crianças. Então, além do ensino religioso, que era algo ali que Robert fazia questão, as crianças começaram agora a terem a possibilidade de estudar outras matérias, como, por exemplo, língua portuguesa. Estou procurando aqui onde que eu anotei, mas é língua portuguesa, era matemática, tá? E outras matérias. E ali, isso deu muito resultado, isso mudou a vida daquelas crianças. E com pouco tempo, além da educação que aquelas crianças agora estavam recebendo, aquelas crianças também já tinham uma comida digna aos domingos, né? Ali onde eles se reuniam e faziam um belo almoço para aquelas crianças. Chegavam-se doações de roupas, de sapatos, de materiais escolares. Então, aquelas crianças, elas estavam, de fato, tendo a oportunidade de aprenderem a ler, a escrever e tendo valores, né? Tanto espirituais como morais, cívicos, enfim. Em 1780 a 1783 já existiam 7 escolas, tá? E cada uma dessas escolas tinha em média 30 alunos em cada escola. O efeito positivo dentro de 12 anos, olha para você ver que interessante, dentro de 12 anos, após a fundação dessas escolas, não existia um único criminoso sequer para ser julgado, ou seja, ali em média, diariamente, passava por julgamentos, ali quando tinha os dias de julgamento, era 50 a 100 presos que passava por julgamento. 12 anos após, né, Robert ter iniciado esse trabalho da Escola Bíblica Dominical, não havia sequer um único preso, não havia sequer uma única pessoa para ser julgada, tá? Então, como eu já disse para vocês, as matérias, né, o estudo, o ensinamento que aquelas crianças foram tendo mudou totalmente a vida dessas crianças. Aos 76 anos, Robert morre, tá? Porém, quando ele morre, ele deixa ali já um grande legado, que já existia mais de 400 mil alunos de escolas bíblicas dominical. E isso fez toda a diferença. Então, pessoal, hoje eu trouxe só uma parte desse estudo, tá? Só uma parte desse entendimento para que nós possamos entender a importância que tem a escola bíblica dominical, né? Teve lá no passado, transformando a vida dessas crianças. Olha para você ver que resultado, né? No final da vida de Robert, ele teve a possibilidade de saber que já existia mais de 400 mil alunos de escolas bíblicas espalhados ali por vários lugares. Então, vamos para a escola bíblica dominical, vamos levar os nossos filhos, né? Para poder aprender a palavra de Deus, porque com certeza isso trará resultados significativos em nossas vidas. E se você gosta de conteúdos como esse, tá? De saber de coisas aí, de curiosidades, enfim, religiosas ou do serviço social e daqui uns dias de saúde, se inscreva no meu canal, tá? Ative o sininho e compartilhe. Obrigada!